Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí ao nosso terceiro vídeo sobre o nosso livro Alma, eis que a jovem, entre parênteses, virgem. Pelos dois vídeos iniciantes, acho que vocês já perceberam que o tema é de grande complexidade e que aquilo que eu coloquei aqui no livro é um gancho para muitas e muitas discussões que podem surgir a partir disso e que exigem do leitor, do estudante que está se debruçando em tal obra, grande esforço e erudição no que tange judaísmo e no que tange também outras disciplinas que são elementares, para que você possa entender o mínimo aí com uma profundidade um pouco maior. Então, muitos ganchos aí que podem nos ajudar na compreensão disso. Certo? Exemplo disso eu vou falar hoje, um tema muito complexo, que está na página 43. Então, no vídeo passado eu falei um pouco sobre Ruach HaKodesh, sobre uma visão do Zohar. Hoje eu vou explicar para vocês aqui rapidamente um pouquinho de mística judaica, um pouquinho de Hassidut, para vocês entenderem como que os nossos sábios enxergam misticamente a questão teosófica ou a questão do divino manifesto aqui, né? Vamos entender isso aqui, ó. Na página 43 eu tenho um trechinho que fala assim, ó. Na verdade, o entendimento místico, por exemplo, do Alter Rebbe, em sua obra magna, o Tania, nos explica através da visão do Zohar como a revelação da revelação vem aos mundos inferiores, e a descida natural acontece no mundo que está acima destes mundos inferiores, a saber, Atzilut, que quer dizer emanação, que vem de Etzel, que vem do próximo, né? De forma gradativa até o mundo mais baixo, que é o mundo físico da ação, ou seja, Asiá. Isso seria uma descida natural, ou seja, uma ação divina que respeita as leis naturais. Uma manifestação da divindade que, por seguir esta ordem, é denominada Elohim, que está ligado à natureza e às leis da física. As leis da física, né, são leis que a linguagem que nós criamos para entender esses processos naturais, certo? Não quer dizer que Hashem está preso às leis que nós estudamos na física secular aí. No entanto, as tábuas da Torá, por exemplo, não foram uma manifestação natural, segundo o Alter Rebbe, e aí eu vou ler o trechinho aqui do Alter Rebbe. Com a finalidade de gravar os mandamentos nas tábuas de pedra materiais, ela, a sabedoria suprema, não desceu de nível em nível, como na ordem da descida dos mundos até este mundo material, pois este mundo funciona através da vestimenta da natureza material, enquanto as tábuas são a obra de Deus, uma criação divina na qual a divindade, não a natureza, é revelada, e a escrita é a escrita de Deus. Nicutei Amarim, capítulo 53. Ou seja, existe a forma natural de Deus se manifestar, porém o santo, bendito seja, né, o ser infinito, não se limita à natureza. Então, importante nós entendermos, a natureza, ela é uma espécie de vestimenta do ser supremo, onde ele se manifesta em cada atributo da mesma. Porém, nós não podemos limitar o ser supremo a nenhum dos seus atributos, certo? Dessas vestimentas. Os místicos escolheram dar o nome de Sefirá, que vem de contar, certo? Uma vez que elas são de 10, o número delas é 10, que vem de contar, ou também vem de Sapir, que vem da pedra safira. Não à toa que os 10 mandamentos foram, como a tradição judaica ensina, escritos numa pedra de safira, e foram exatamente 10 mandamentos. Isso tem muita significância, né? Se o ser humano já desenvolveu a inteligência para entender os números, por exemplo, racionais. O que são os números racionais? São aquelas frações. Quando nós falamos Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem é nosso Deus, Hashem é um, esse como diz o Sefer Yetzirah, não é um porque ele é um número separado de tudo e só tem um e tal, não. Um e outro, não tem outro. Esse vem justamente da lógica mais
próxima ao que nós entendermos dos números racionais. Certo? Então, se o denominador é 10, você só equaliza com 10. Certo? Então, as pessoas que têm um pouco de familiaridade com a linguagem matemática já vão entender o que eu estou falando sobre a questão do 1. Qual a importância de nós entendermos essa questão das Sefirá? É entendermos que o objetivo da criação é que Hashem se manifeste. O objetivo da essência é a manifestação. Ou seja, toda a criação ela é um desdobrar do manifestar divino até o fim. Ainda que você não entenda, ainda que você ache que não, mas tudo é um desdobrar da manifestação do divino até o fim, do começo ao fim. Você não pode pegar algo, uma parte dele, e dizer que aquilo é ele e ponto. Embora naquilo contenha ele e não esteja desligado dele de nenhuma forma. Certo? Da mesma forma, se você pegar o seu estômago, você não pode dizer que aquilo é você totalmente. Porém, se você pegar o DNA, você vai ver todas as informações genéticas estão na menor célula do estômago, bem como em qualquer outra parte do seu corpo. Certo? Então toda a informação, toda a essência daquele ser está naquela parte, muito embora aquele ser não seja aquela parte. E ao contrário da lógica física, não é juntando todas as partes, porque a questão de juntar todas as partes implicaria que você consegue perceber o que são todas as partes. E uma vez que você não tem a percepção total do universo, é impossível que alguém que tenha uma percepção limitada por sentidos ou por por fatores existenciais, é impossível que esse consiga captar o ser supremo. Ora, como nós não temos como captar a totalidade das coisas, naquilo que nós captamos, nós temos que enxergar a essência das coisas. Porque aquilo é a manifestação. Certo? Como que essa manifestação vem? Né? Aqui explicado pelo Alter Rebbe, e é aqui o que eu queria dizer para vocês. Através de o que nós chamamos de vestimenta. Qual é o objetivo da vestimenta? É fazer o que nós chamamos de Hamshah. Hamshah é como se fosse o termo mais próximo que eu achei, que eu gosto, que o Rabat traduz dessa forma, que eu acho que é o termo mais próximo que nós podemos falar, é um download. Ou seja, puxar aquela informação essencial para que seja possível ela se manifestar de alguma forma limitada aqui, com aqueles fatores específicos. Então, a vestimenta ela tem isso, os processos de vestimenta daquilo que os místicos vão chamar de Seder Hitlavshut, ou seja, uma ordem de vestir-se. Certo? Então, essa ordem de vestir-se, ela implica que as vestimentas elas vêm, e aí que existe isso que nós entendemos como a linguagem física, né? Dentro da física, é aí que existe essas vestimentas, elas são justamente o desdobrar dos acontecimentos que necessitam acontecer para que tal coisa venha a ser executada. Certo? Então, um exemplo grosseiro aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Certo? Se você vai fazer uma ponte, você tem que pensar no alicerce. Você tem que pensar no material. E toda a composição disso que seria a construção desta ponte, desse vestir, esta ideia na materialidade, é que vai fazer com que efetivamente a ponte cumpra o seu propósito e possa você passar por cima dela, né, por cima da água, né, graças a ela. Certo? Então, mais ou menos para vocês entenderem em uma linguagem metafórica e comparativa, o que está se querendo mostrar no que nós chamamos de
vestir-se, aqui que o Alter Rebbe está usando uma linguagem bem simples aqui, né? Para falar que nas descidas, nessa Amshahá, nessa absorção dos conceitos aqui para baixo, nessa descida, ou seja, nessa saída do essencial, da vontade suprema, para a realização da mesma, para a manifestação, para a emanação, sei lá qual o nome que você quer dar, é preciso que essa coisa se vista. Para que ela se veste? Vou ler aqui um trechinho, ó, Gershon Scholem, Kabbalah, para vocês entenderem aqui, ó, vou ler aqui um trechinho para vocês. Os trajes permitem ao homem olhar para a luz, que sem os trajes seria cegante. Acostumando-se a primeiro olhar para um traje, o homem pode progressivamente olhar para o próximo e para o seguinte. E assim, as Firot servem como degraus de escada na subida, em direção à percepção de Deus. Trecho retirado aqui de Asher Ben David, Perush Shem Hameforash. Então, percebam que todas as manifestações divinas, elas têm um propósito de nos aproximar de Da'at Ha'elyon, ou seja, da consciência do Ser Supremo. Tudo que se manifesta no mundo, ele tem o objetivo de nos manifestar sobre aquela veste o Ser Supremo. Seja ele em justiça, seja ele em injustiça, porque a injustiça ela fracassará, isso também nos mostrará o Ser Supremo, e a injustiça também ela mostra justiça para alguma outra injustiça, né? Sempre as coisas de uma perspectiva mais alta, elas vão nos apresentar Hashem em tudo aquilo que nós podemos perceber. Então o que é cegante? Cegante é algo que é impossível de ser compreendido. Não é dos olhos físicos que são limitados ao horizonte, que são limitados a uma distância, que são limitados à miopia, astigmatismo e etc. Não é desse que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo cegante que seja ao compreendimento humano, que também é limitado. Limitado pela circunstância, limitado pelo ensino, limitado pela capacidade, limitado pela massa encefálica, limitado pela percepção que você tem das coisas e as quais você pode captar e raciocinar. Certo? Então, a revelação divina, ela se dá para cada um de uma forma particular e adequada para que você aumente a sua consciência divina. O que isso tem a ver com o livro, né? Então vejam só. Existem manifestações que não acontecem de forma natural. Existem formas da Amshahá, ela vir, desse download vir à Terra, dele se manifestar, que ele não obedece exatamente uma ordem de vestimentas configurada dentro das lógicas físicas que nós conhecemos. Isso é um nascimento milagroso, por exemplo. Isso é a entrega da Torá. Isso é a abertura do Mar Vermelho, ou Yam Suf, né? O Mar Vermelho é a tradução errônea. O Mar de Juncos. Ora, abrir o mar é um processo natural? Hashem se manifesta de uma forma assim, natural, como eu já vi uma reportagem do rapaz querendo mostrar como que isso, na verdade, foi um fenômeno físico. Não é isso que a Torá está nos relatando. A Torá não está nos relatando um fenômeno físico. Certo? Impossível. Não. Impossível se você limitar a ação divina ao seu senso perceptivo das coisas. E é aqui que eu queria tocar, para que vocês entendam. O nascimento do Messias colocado nos escritos nazarenos está colocado nesses padrões. Suas intervenções estão acima da natureza, podem ser por vezes descidas distintas que não passam pela descida dos níveis e reduções gradativas. Damos legitimidade aos milagres da Torá desta forma. Assim também buscamos entender que o fato do Messias ter nascido de uma virgem é um fato sobrenatural. Pelo menos a natureza que conhecemos. Creio que tenha ficado claro para todos vocês. Por mais que nós especulemos e possamos crescer na percepção das coisas com relação ao nascimento do Messias, como eu busquei nessas 100 páginas que escrevi acerca do mesmo,
ele sempre vai estar para além, né? Sempre vai haver vamos dizer assim, uma incógnita que está para além da nossa ação cognitiva limitada desse mundo. É aqui que nós temos que ter humildade para com o Santo Bendito seja. E nos maravilharmos com suas obras e com a grandeza do seu ser. Bom, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.